Fala galera, e dando continuidade à nossa correção do Enem 2022. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. E é claro, né pessoal, aquele acordo nosso lá de início de vídeo, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Pessoal, então, como a gente já começou no vídeo de ontem, a gente está fazendo aí a correção do Enem 2022, pegando como base, como a gente tem ali embaixo ali, a provinha do tipo azul, mas é claro, né, que aqui a gente facilita a vida para vocês. Em todas as questões, pessoal, sempre se liga nisso daqui, ó. Por exemplo, a numeração que está lá em cima é da prova azul, mas eu tenho aqui da prova amarela, da cinza e da rosa. Em cada uma das questões, a gente vai ter um quadradinho desse daqui com a numeração de cada um dos cadernos de prova, ok? Porque aí, independente de onde você está acompanhando a correção, a gente vai ali se posicionando sobre isso, ok? Mas lembrando, né, esse é o segundo vídeo, se você perdeu o anterior, a gente tem aí na nossa playlist. E eu já quero, né, galera, vai lá e coloca o seu comentário. O que você achou desse Enem, a nossa parte da prova de matemática? Vai lá, coloca nos comentários aí, vamos trocar aquela ideia. Professor, achei fácil, achei difícil. Pode ser de toda a prova, pode ser só dessa parte específica que a gente está corrigindo hoje. Você fica à vontade para colocar aí nos comentários, ok? Seguindo nossa correção aqui, vamos lá para a questão de número 146, que falava o seguinte, se liga lá. Um parque tem dois circuitos de tamanhos diferentes para corridas. Um corredor treina nesse parque e, no primeiro dia, inicia seu treino percorrendo 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do menor, perfazendo um total de 1.800 metros. Beleza. Tá. Essa aqui, galera, vai ser uma questãozinha grande, então eu já vou organizar aqui para a gente ter um espaço a mais para poder resolvê-la, ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou começar a montar uma equação com isso que ele tinha dito pra gente. Pelo seguinte, na parte de baixo ali ele fala, em seguida, dando continuidade ao seu treino, ele corre 2 voltas no circuito maior, 1 volta no circuito menor e percorreu 1.100 metros. Então, tem aqui dois circuitos, um maior e um menor. Eu vou representar eles da seguinte maneira. Primeira informação que ele trouxe, olha lá. Dei 3 voltas no maior, então vou pôr um Mzão, mais 2 voltas no menor, Mzinho. Isso foi 1.800. Seguindo o treino dele, ele falou que deu 2 voltas no maior e 1 volta no menor. E isso deu 1.100 metros. Ok. Dessa segunda equação que nós montamos aqui, eu já posso isolar esse Mzinho. E é isso que a gente vai fazer. Então, meu Mzinho, concordo que ele vai ser 1.100 menos 2 Mzão. Essa informação eu vou substituir na primeira equação. Então, vou colocar lá que 3 Mzão mais 2, que multiplica o 1.100 menos 2 Mzão é igual a 1.800. Ok? Dessa forma aqui, a gente vai achar já o número de voltas. Na verdade, o número de voltas não, né? O número de voltas ele deu pra gente. A gente vai achar o tamanho do percurso do circuito maior, que a gente está chamando de Mzão. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, a gente vai ter aqui 3 Mzão mais, fazendo a distributiva aqui, né, galera? O famoso chuveirinho. Então, 2 vezes 1.100. 2 vezes 11, 22. Coloca os dois zerinhos. 2.200. Menos 4m é igual a 1.800. 3m menos 4m, eu vou ficar com menos mzão. 1.800 menos 2.200. Aqui também eu vou ter um valor negativo, então multiplicando por menos 1, eu já vou ter o valor do circuito maior, né? Então, o nosso mzão vai ser de 400, ou seja, o circuito maior eu tenho
ele valendo 400 metros. Já que ele falou ali que são circuitos que a galera está treinando. Vou voltar agora, né? Vou anotar essa equaçãozinha aqui na outra tela para a gente achar o do Mzinho. Então, nosso M é 1.100 menos 2M. Vamos anotar aqui. 1.100 menos 2M. Só que a gente acabou de achar o valor dele, né? Foi de 400. Então, vamos fazer aqui. Então, meu Mzinho é 1.100 menos 2 vezes 400, que vai dar 800. Então, 1.100 menos 800, a gente vai achar aqui ele sendo 300. Beleza. Uma parte da questão foi. Vamos seguir ali a nossa leitura. Aí ele falou o seguinte, vamos apagar aqui para não poluir nossa questão. No segundo dia, então agora outra situação. Essa que a gente fez, a gente guarda. No segundo dia, ele pretende percorrer 5.000 metros nos circuitos do parque, fazendo um número inteiro de voltas, então meu número de voltas é inteiro, em torno delas, e de modo que o número de voltas seja o maior possível. A soma, e aí comanda a questão, né? A soma do número de voltas em torno dos circuitos no segundo dia será de... Então o que ele falou, galera? A gente sabe que o circuito maior, a gente pode pensar nele aqui da seguinte forma. Ó. O circuito maior tem um tamanho de 400 metros. O menor tem de 300. Então eu vou chamar o meu circuito maior. O meu circuito maior de X. E eu vou chamar o menor de Y. Ok? Se o maior tem 400 metros, só que agora eu não sei quantas voltas eu dei. Então ele vai ser 400x. Mais o menor, que é 300y, isso tem que dar a metragem total, que ele falou que é 5.000. 5.000. Beleza. Para facilitar a nossa vida, ó, 2 zerinhos, 2 zerinhos, 2 zerinhos. O que eu fiz? Dividi toda a minha equação por 100. Então, o que nós temos aqui? 4x mais 3y é igual a 50. Posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. Eu posso, por exemplo, isolar o meu y. Então, meu y vai ficar 50 menos 4x sobre 3. Ou deixar ele aqui 3y. Mas concorda, então, que esse valor aqui do meu y ele vai ser um número múltiplo de 3, certo? E o que ele falou na questão, galera? Que aqui era a parte que pegava na interpretação. Eu quero o maior número de voltas, certo? O maior número de voltas possível acontecendo. Se eu pensar ali em circuitos circulares, eu tenho aqui o menor e eu tenho o maior. Se eu quero o maior número de voltas contando os dois, concordam comigo que eu tenho que dar mais voltas no menor para dar a mesma metragem e o menor número de voltas no grande? Beleza? Essa era a sacada do exercício. No circuito menor, eu tenho que dar mais voltas e no grande, um número menor para dar aqueles 5.000 metros, ok? Então, eu vou ter que encontrar agora, o que é a minha ideia? O menor valor para o meu maior circuito. Lembrando que o maior circuito eu chamei de x. Então, eu quero o menor valor para x para aquilo ali dar certo. Beleza? Então, eu posso pensar naquilo ali da seguinte forma também. O meu 50 menos 4x ele tem que ser um número múltiplo de 3. Então, eu vou pensando ali, o meu 50 menos 4x, já que ele é múltiplo de 3, ele pode ser 3, 6 e assim por diante, tá? Agora aqui a gente vai testando. Mas já que eu quero que o meu x seja o menor valor, eu tenho que chutar um múltiplo de 3 grande. E se a gente jogar aqui 42, fazendo esse cálculo aqui, porque 42 é múltiplo de 3, e é o valor, eu não vou ficar fazendo vários testes, né, para o vídeo não ficar maior, mas a jogada aqui, a sacada era... Se eu quero que o meu x seja o menor possível, aqui eu tenho que ter um valor grande, para que quando eu faça a subtração com 50, ele dê certo, né? Resolvendo esse cara, a gente vai ter que o nosso x ele vai valer 2. Ou seja, eu vou dar 2 voltas no circuito maior. Apenas 2 voltas, que é o que a gente quer, né? Menor número de voltas no maior circuito. Uma volta só dá? Não tem como, né? Porque não vai ser um número múltiplo de 3, ok?
Então, para isso acontecer, o meu x tem que ser 2, ou seja, eu vou dar 2 voltas no circuito maior. E aí eu volto aqui e substituo para achar o meu y. Então, ele vai ser 50 menos 4 vezes 2 sobre 3. Fazendo esse cálculo, a gente acha o nosso y valendo 14. Ok? Só desenvolver aquele cálculo. Ou seja, ele deu 14 voltas no circuito menor e ele deu 2 voltas no circuito maior. Voltando no comando da questão, o que ele quer? Ele quer, olha ali embaixo, a soma do número de voltas. Então, a soma do meu número de voltas, somando esses dois caras aqui, né? 14 mais 2, eu tenho 16 voltas. É o maior número possível de voltas que pode acontecer. E 16 voltas, olhando aqui o nosso gabarito, é a letra E. É de eu consigo, eu dei conta. Uma questãozinha trabalhosa, né? Porque a gente vai trabalhar ali, de certa forma, com 2 sistemas. O primeiro sistema aqui para achar a metragem de cada pista. E depois para descobrir o número de voltas. E tinha que ter essa sacada, né? Que para eu ter o menor número de voltas, eu tinha que dar mais voltas no circuito pequeno e menos voltas no circuito grande. Ok? Vamos de próximo? Questão de número 47 na provinha azul. Nas demais, a gente tem aqui a numeração. Se liga aí. Então, vamos lá. Questão 47, enunciado grande, mas a resolução nem tanto, tá? Que ele falava o seguinte, ó. Uma equipe de marketing digital foi contratada para aumentar as vendas de um produto ofertado em um site de comércio eletrônico. Para isso, elaborou um anúncio que, quando o cliente clica sobre ele, é direcionado para a página de vendas do produto. Esse anúncio foi divulgado em 2 redes sociais, A e B, e foram citados os seguintes resultados. Então vamos lá, aqui são os resultados, né? A rede social A. Então o que aconteceu na rede social A? O anúncio foi visualizado por 3.000 pessoas, 10% delas clicaram sobre o anúncio e foram redirecionadas para o site. 3% das que clicaram sobre o anúncio compraram o produto. O investimento feito foi o investimento feito para a publicação do anúncio nessa rede foi de R$100. Então, beleza. Vamos pegar essa informação, galera, e vamos montar. Pensando só nesse primeiro momento aqui, tá? Então, eu vou pensar aqui na rede A e vou escrever o seguinte, na rede social A. O que ele falou ali? Eu tenho as vendas, né? Foi a visualização, aliás. Foi visualizado por 3.000 pessoas. Então, visualização, 3.000. Aí ele foi e falou pra gente sobre 10% clicaram sobre anúncio. Então, 10% disso daqui. 10% é tirar um zerinho, né, galera? Então, a gente teve 300 cliques. Então, meus cliques são 300. Beleza? E 3% desses 300. Então, vamos lá. Você pode fazer ali uma regrinha de 3 ou fazer de cabeça, né? Você poderia fazer ali, 300 é 100%. 3% disso é quanto? Beleza? Faz sua regrinha de 3 ali, ou você monta, né? 300. Se eu quero 1% desse cara, ele vai ser 3. Então, 3% vai ser 9, que é o resultado da nossa regrinha de 3, ok? Só montar ela aí. Então, isso daí foram esses 3%, clicaram sobre o anúncio e compraram. Vamos colocar assim, que finalizou a compra, né? Então, que finalizou foram 9 pessoas, beleza? Olhando agora para a rede social B. Ele falou lá, ó, rede social B. O que está acontecendo nela? Nós temos ali que foi visualizado por 1.000 pessoas. Então, visualização, 1.000 pessoas. Os cliques foi em relação a 30%. Então, quero 30% de 1.000. Pode fazer sua regrinha de 3, mas a gente faz ali também. 10% de 1.000 é 100, então 30% é 300. Então, a gente teve 300 cliques. Professor, não consigo de cabeça. Vai lá, monta a sua regrinha de 3, tranquilo, né, galera? E ele falou que finalizou a venda 2%. Então, 2% dos 300. 2% daquilo ali vão ser finalizadas 6 vendas. Então, nesse momento aqui,
a gente tem ali de vendas finalizadas, nós temos o 9 mais 6, nós temos ali 15 vendas finalizadas, ok? Vamos seguir a leitura. A partir dali, ó. Por experiência, o pessoal da equipe de marketing considera que a quantidade de novas pessoas que verão o anúncio é diretamente proporcional ao investimento realizado e que a quantidade de pessoas que comprarão o produto também se manterá proporcional à quantidade de pessoas que clicarão sobre o anúncio. Então ele está falando que eu vou ter uma segunda situação. Então vou chamar aqui de situação 1. E aí nós vamos montar a situação 2 depois, certo? E ele está falando que tudo é diretamente proporcional, galera. Ou seja, esses valores de clique, de vendas, vão seguir ali proporcionais. Então vamos continuar nossa leitura, enunciado grande dessa, né? E ele falou, o responsável pelo produto decidiu então investir R$300 em cada uma das redes sociais. Mas olha lá, na primeira rede social ele tinha investido 100. Então se ele vai investir para 300, eu estou pegando os meus valores e multiplicando por 3, ok? Na outra ele tinha investido 200. Para dar 300, eu vou multiplicar esse valor por 1,5. Beleza? Então, esses são os valores que a gente vai alterar. Ou seja, eu vou pegar os resultados do A, fazer vezes 3, já que é diretamente proporcional. Os valores de B, vezes 1,5. E é isso que a gente vai fazer aqui no outro quadro. Então, na situação 2, a empresa A, olha o que aconteceu com ela. Na empresa A, as vendas era 3.000, então foi para 9.000. Vendas não, né? Visualização, perdão. A cliques era 300, foi para 900 cliques. E as finalizações, né? As vendas tinham sido 9, então vezes 3 foi para 27. E na rede social B, as visualizações, agora todo mundo vezes 1,5. Então 1.000 vezes 1,5, 1.500 visualizações. Os cliques, que eram 300, vezes 1,5, 450. E as finalizações de venda tinham sido 6. 6 vezes 1,5, a gente vai ter ali que ele finalizou 9 vendas. Ou seja, agora ele tem um total de 27 mais 9, ele teve ali 36 vendas finalizadas, beleza? E agora vamos olhar o comando da questão, né? Um texto grande, vamos ver o que aconteceu. A partir desse momento ali, ó, o responsável está na 300. A gente parou a leitura, nos R$300, né? Em cada uma das redes sociais para a divulgação desse anúncio e obteve, de fato, o aumento proporcional esperado na quantidade de clientes que compraram seus produtos, que a gente está chamando de finalização, né? O nosso F. Para classificar o aumento obtido na quantidade de compradores desse produto, em consequência dessa segunda divulgação, em relação aos resultados observados na primeira, ele adotou o seguinte critério. Aí aqui tem os critérios que ele adotou, nesse pedaço. A gente vai olhar depois. O aumento da quantidade de compradores em consequência dessa segunda divulgação, em relação ao que foi registrado na primeira, foi classificado como, então de acordo com esses resultados, a gente vai falar, né, se foi regular, bom, muito bom ou excelente. Primeiro resultado foi 15, segundo resultado 36. Então a gente tem aqui uma regra de 3 para fazer, né? Vamos lá. Nosso primeiro resultado, que foram 15 vendidos, né, finalizados, é o nosso 100%. Agora foi para 36. Quantos por cento isso está representando? Vamos lá. Então, 15x é igual a 3.600. Ao fazer essa divisão, 3.600 por 15, vamos ter ali o nosso x sendo 240, ou seja, 240%. Aí aqui é o perigo da questão, né? A pessoa vê, pô, 240%. Vem aqui e olha. Olha lá. Nem tem esse valor, né? Mas ele estaria ali entre o quê? Entre 190% e 200%. Na verdade, foi maior que 200%. Excelente. Vou lá e marco. Só que não, né, galera? Por quê?
Se o meu anterior era 100% e esse de agora é 240, concordam que nós tivemos um aumento de 140% em relação ao anterior, porque o anterior era 100%. Esse de agora é 240. Então, 240 menos 100, o aumento foi de 140%. Agora sim a gente pode olhar aqui. O aumento, né, de 140%, se a gente olhar ali, ó, ele está entre 100% e 150% o nosso Q. Então foi considerado bom. E o bom aqui pra gente é a letrinha C. C de certos, de certeza que a sua aprovação vem, né? A sua aprovação tá chegando. Beleza, galera? Uma questãozinha ali, né, trabalhosa, até pela questão do enunciado, né? A gente teve um enunciado grande para fazer a leitura, mas que trabalhou ali só com as ideias de proporcionalidade, ok? Vamos de próximo? Olha lá, a questão de número 48. Volta nessa aqui, beleza. 48 falou o seguinte, se liga lá. A luminosidade L de uma estrela será relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann, que aí essa é a lei que ele deu, em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem a metade do raio da F e o dobro da F. Ou seja, a estrela E não está tendo relação com a F, então eu vou tomar como base a minha estrela F. Ela vai ser o meu ponto de partida. Ou seja, a luminosidade da F é do jeito que o exercício me deu. É a constante vezes raio ao quadrado, temperatura elevada a 4. Beleza. Agora a minha estrela E. Vamos escrever esse cara. A luminosidade da E. A constante não muda. O que ele falou? Ó, a estrela E tem a metade do raio da F. Então, meu raio é a metade, ou seja, R sobre 2. Só que esse raio está ao quadrado. E ele falou que o dobro da temperatura da F. Então, eu vou dobrar a temperatura. Ao invés de ser T, é 2T. Só que essa temperatura está elevado a 4. Beleza? Simples assim. E aí, nossa pergunta é: indique por LE e LF, igual a gente já colocou, né, suas respectivas luminosidades. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por, então eu quero LE em relação a LF. Então vamos reescrever esse LE nosso. Então a luminosidade da estrela é C vezes. Aqui nós não temos R ao quadrado sobre 4 vezes 2 elevado a 4, 16, T elevado a 4. Então, a minha luminosidade eu não posso escrever como CR ao quadrado T à quarta, porque é a relação inicial, só que isso vai estar multiplicando 1/4 vezes 16. Beleza? Só que esse 16 vezes 4 não vai dar 4? Esse carinha aqui não vai dar 4, o nosso resultado, certo? Ou seja, a minha LE, eu posso escrever ela sendo como 4 vezes CR quadrado T à quarta. Só que esse CRT quadrado T à quarta é a nossa LF, olha lá. Então aqui eu tenho que a minha LE é 4 vezes a LF. E o nosso resultado para isso, que a LE é 4 vezes a LF, nosso resultado é a letra D. D de dado, D de dei conta. Então, eram aquelas questõezinhas, né, galera, que trabalha ali a ideia do dobro, do meio. Geralmente, nas partes ali de geometria espacial, a gente trabalha com questões parecidas com isso daqui, ok? Pegando ali e fazendo essas relações, beleza? Olha lá, questão 149. Parecia uma questão difícil, galera, mas se interpretasse com calma ali, bem tranquilo. Falava o seguinte: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS,
é o número que representa a mediana. De novo, mediana, galera, né? Segunda questão de mediana que caiu nessa prova. Da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região, que eu sempre falo, né? Esquece o quadro, vamos ler a pergunta. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família da região é, traduzindo, eu quero a mediana. Então, beleza. Pessoal, se a gente fazer aqui a soma dessa frequência com calma, olha lá. Eu tenho aqui, ó, 500. E somando a parte de baixo, 150 mais 50, 200. 200 mais 200, 400. Mais 100, 500 novamente. Então, eu tenho, ó, 500 nos dois primeiros. E eu tenho 500 no restante. Nós temos, então, 1000 crianças ali, né? 1000 é a nossa frequência. 1000 é um número par, galera. Então, se eu estou fazendo a mediana de um número par, lembra que eu pego o valor do meio mais o da frente. Então, qual que é a metade de 1000? Não é 500? Aonde vai estar essa criança, a criança 500? Vai estar aqui, ó. 1. A criança na posição 501 está no próximo, no 2. Então, nossa conta era só essa daqui, ó. Os elementos 1 mais 2 dividido por 2. 3 dividido por 2, 1,5. Nosso gabarito, letra B. B de bola, B de bosque. Tá? Era só ter a ideia de mediana, pessoal. Por quê? O que está acontecendo ali? Ó? Eu tenho 100 crianças na frequência ali, valendo 0. Né? Então é como se eu escrevesse ali o 0 100 vezes. E assim vai. O 1, 400 vezes. E assim vai. O que está acontecendo ali se eu tenho 1000? Né? Eu tenho ali esse 1 e o 2 sendo o meio. E aí eu tenho valores à esquerda e à direita. Né? Se eu tenho 1000 tirando esses dois, sobrou 998. A metade disso. Né? Divide esse cara por 2. Então você não vai ter ali, ó, 4. 4 vezes 2, 8, né? Para 19. Para 9, aliás. Desce ali o 19. 9, sobra 1. E para dar 18, 2 vezes 9 de novo. Ou seja, eu vou ter 499 elementos à esquerda, 499 elementos à direita e o 1 e o 2 ali no meio, beleza? É assim que está representando a nossa frequência. Então, assim, se tivesse a ideia de mediana legal na cabeça, a gente resolveria essa questão sem problemas, sem sofrimento, ok? Vamos de próximo ali? Questão 50. Essa aqui é legal. Falava assim, ó. Em jogos de voleibol, um saque é invalidado se a bola atingir o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5 m, tá? Ela iniciou nessa altura, do piso da quadra, e a trajetória foi dada por essa equaçãozinha, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x das abscissas, que está localizado a 1,5 metros do piso da quadra. Como representa a nossa figura, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele começou a 1,5 m da quadra. Foi aonde ele fez o saque. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a altura máxima. Galera, sem nem terminar a leitura, né? Se eu quero a altura máxima, eu quero quem? Eu quero meu y do vértice. Simples e direto, assim, beleza? Aí ele falou ali, né? Vamos só terminar a leitura. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. As alturas dos tetos desses ginásios em relação ao piso das quadras são... Aqui tem os 5 ginásios, e falou... O saque do atleta foi invalidado, ou seja, em qual ele passa, né? Beleza. Então, se eu quero o meu y do vértice, aí aqui a sugestão é, eu poderia, né, olhando ali para a minha equação, vamos escrever ela aqui bonitinha, né? Lembrando ali que o y é menos x² sobre 6, menos 7x sobre 3 mais 12. Tá?
Eu poderia fazer meu y do vértice normalzinho, né, que é o menos delta sobre 4a, só que fazer o delta aqui com essas frações, talvez a pessoa possa achar que dá mais trabalho. Então aqui eu vou calcular primeiro o meu x do vértice. Por quê? Ali é uma função, então se eu faço no lugar do x, eu jogo o x do vértice, eu acho o meu y do vértice, ok? Meu y do vértice eu posso ver ele também como f do x do vértice, certo? Então vamos achar o nosso x do vértice, lembrando que ele é menos b sobre 2a. Então meu x do vértice vai ser menos o b, que é menos 7 terços, sobre 2 vezes o a. O a é menos 1 sexto. Negativo ali. Então o nosso x do vértice, ele vai ser, vamos colocar ele aqui em cima, x do vértice ele vai ser menos 7 terços dividido por, simplificando ali, ó, menos 1 terço. O 3 posso simplificar por 3, porque está todo mundo dividido por 3, ou seja, esse cara aqui vai ficar ali sendo 7, ok? O nosso x do vértice ele é 7, né? Menos 7, né, galera? Aquele menos com menos, esse cara aqui vai ficar mais, aí mais com menos, menos, beleza. Então, o nosso x do vértice é menos 7. Agora, eu vou fazer o y do vértice. Vamos pegar aqui num espaço, né? Vou fazer ali jogando o x do vértice na minha função. Vou anotar ela aqui, menos x quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, não lembro o restante, mais 12, ok. Vou jogar o menos 7 aqui. Então, meu y vai ser menos 7 ao quadrado sobre 6, menos 7 vezes menos 7 sobre 3, mais 12. Vamos lá. Então, meu y vai ser, nós vamos ter aqui menos o 49 sobre 6, menos com menos, mais, né? Mais 49 sobre 3, mais 12. Vamos fazer o MMC, quando não tem valor é 1. Então, nosso MMC aqui vai ser o próprio 6. Então, nós temos menos 49. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 49, 98. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 12, coloquei aqui do ladinho, 72. Então, o nosso y ali, que é o y do vértice, ele vai ser 121 sobre 6. Então, dividindo o y do vértice, ele é aproximadamente 20,16. Só que aqui tinha um problema, né? Porque se a pessoa pensa aí nessa altura de 20,16, olha lá, o ginásio 4 e 5 ia estar ok. Só que o saque é feito a uma altura de 1,5. Então eu tenho que somar mais esse 1,5 aqui. Tem que somar mais 1,5. Então esse cara aqui fica sendo 21,66 aproximadamente, né? Então o saque dele pega essa altura, 21,66 metros. Agora vamos olhar para as quadras. 17 metros, 18 é invalidado, 19 é invalidado, 21 é invalidado. O único que não é invalidado, o saque do atleta foi invalidado em todos, menos no ginásio 5, porque ele tem 40 metros de altura. Lembrando que o saque do cara pega lá, ó, aproximadamente 21,66. Então, o saque do atleta é invalidado em todos os anteriores, menos no ginásio 5. Ou seja, é invalidado no 1, 2, 3 e 4. Então, nosso gabarito 1, 2, 3 e 4. Nosso gabarito, a letra D. O cuidado que tinha que ter aqui é porque se você não olhasse esse 1,5, você ia invalidar apenas no 1, 2 e 3. Você ia marcar a letra C e ia dar aquele vacilo na questão. Beleza? Então, tinha que ter esse cuidado aí. Próxima questãozinha falava o seguinte, na 151. Olha lá. Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas, para cada hora de atividade física,
ele perdia 1,5 kg. Então, 1 hora de atividade, perdia 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, então aqui ele está colocando em pé de igualdade, né? 1 litro é igual a 1 kg. Ele recomendou que ingerissem ao longo de 3 horas seguintes, ao final da atividade física, uma quantidade correspondente a 40% a mais. 3 horas seguintes, 40% a mais da massa perdida. Da massa perdida na atividade física para evitar desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu, certo dia, um total de 1,7 litros de água após terminar seus exercícios. Só que, o que ele pediu, para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física da pessoa nesse dia durou, eu quero saber o tempo. Só que qual é o problema? Eu não sei a massa dessa pessoa, né? Eu não sei a massa perdida. Então, essa massa perdida, eu vou chamar ela de M, tá? Vamos colocar ali, ó, massa. Que letrinha horrível, né? A massa perdida, eu vou chamar ela de M, tá? Então, 40% a mais, galera. 40% a mais, eu vou colocar ali 1,40, né? Já tirando a parte da porcentagem, ok? Porque se eu quero 12% a mais, 1,12, 5% a mais, 1,05 e assim por diante, tá? Então, a minha massa vezes o que ele perdeu, isso tem que ser igual ao que ele está bebendo, que é 1,7 litros. Então, aqui agora ficou tranquilo, né? A nossa massa é 1,7 dividido por 1,40. Continha chata de se fazer, ali na hora da prova. Essa divisão, ele vai dar ali um valor de a nossa massa sendo 1,21 quilogramas. Isso é o que ele perdeu durante a atividade física. E agora é fazer a nossa regrinha de 3 ali, né? Porque ele falou que a cada hora ele perde 1,5. Então, em 1 hora, ele está perdendo 1,5 quilogramas. Então, se ele perdeu 1,21 quilogramas, quanto tempo de exercício esse cara fez? Beleza? Então, vamos lá. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai achar o nosso x, ele dando 0,8 horas, né? Só que olhando ali, a gente tem o nosso tempo ali em minutos, tal. Então, ao multiplicar por 60 para passar para minutos, a gente vai achar ali aproximadamente 48 minutos. Então, 48 minutos, ele ficou ali, ó, mais de 45 e menos de 55, nosso gabarito, a letra C. C de certo, beleza? Então, se tivesse, galera, essa jogada, essa sacada ali de aumentar valores, né? Você multiplicar por 1, e aquela porcentagem, era uma questão tranquilaça de se fazer, ok? Então, essa aqui foi a nossa 151. Vamos para a próxima. 152 falava o seguinte, olha lá. Falou assim: em uma sala de cinema, para garantir que os espectadores vejam toda a imagem projetada na tela, a disposição das poltronas devem obedecer à norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que faz as seguintes indicações. Então, ele falou ali, ó, a distância mínima, que ele chamou de DMIN, entre a tela de projeção e o encosto da poltrona da primeira fileira deve ser de, pelo menos, 60% a largura da tela. Então, a distância mínima tem que ser essa. A distância máxima entre a projeção e o encosto da poltrona da tela deve ser o dobro da largura da tela, sendo aceitável, aqui já outra informação, né? Sendo aceitável uma distância de até 2,9 vezes a largura da tela. Ok. Para o espaçamento entre as fileiras de poltronas é considerada a distância de 1 metro. Então, distanciamento, espaçamento das fileiras é de 1 metro entre os encostos das poltronas de 2 fileiras consecutivas. Ok. Vamos seguir lá. Aí ele falou o seguinte para a gente.
Em uma sala de cinema cuja largura da tela é de 12 metros, está montada conforme as normas da ABNT e tem as seguintes dimensões especificadas. Então aqui tem a nossa figura, né? Então a largura da nossa tela é 12. Aí ele colocou ali, ó, a distância mínima é 0,6. Tem ali. A distância máxima está sendo 2 e aceitável 2,9. E ali tem as fileiras, aqui ao lado. Beleza. E aí a pergunta dele é a seguinte, né? Questãozinha de enunciado grande. Pretende-se ampliar essa sala mantendo-se a mesma posição, na mesma posição a tela e todas as poltronas já instaladas, ampliando-se ao máximo a sala para o fundo. Área de instalação de novas poltronas, ou seja, vai colocar mais fileiras, mais poltronas no fundo, respeitando o limite aceitável da norma da ABNT. A intenção é aumentar ao máximo a quantidade de poltronas na sala, instalando-se novas unidades, iguais às já instaladas. Quantas fileiras de poltronas a sala comportará após a instalação? Ou seja, eu quero saber o total de poltronas no final. Então, o que nós temos ali, né, galera? Anotando aqui todos os nossos dados. Eu vou ter o seguinte. Vamos voltar aqui nesse quadrinho aqui e vamos dar um limpo aqui para a gente ter um espaço para trabalhar. Deixa eu tirar aqui o número da questão. Deixa eu tirar aqui também as anotações que nós tínhamos feito. Mas não desespere que está aqui a nossa questão, tá? A gente volta nela. Então, olha lá. Largura da tela, como ele tinha dito. Largura da tela é 12 metros. Vou anotar esse cara. Então, a largura da tela, o Lzão, é 12 metros. Sabendo disso, olha lá, a distância mínima, que é o que ele falou lá em cima, é 0,6, né? Porque é 60% da largura da tela. Então, ele vai ser a distância mínima. Ele é 0,6 vezes 12, que é a largura da tela. Fazendo esse cálculo, a gente tem ali 7,2 metros. Ou seja, da tela até o encosto da primeira cadeira, a distância mínima tem que ser de 7,2 metros. A distância aceitável, que é o que a gente quer. Olha lá. Ele falou que a distância aceitável é 2,9 vezes a largura da tela. Então, 2,9 vezes 12. Então, a distância aceitável vai para 34,8 metros. Ok. Se a gente olhar ali, pessoal, o distanciamento das carteiras, das fileiras ali, já que a distância de um encosto até o outro, ele falou no texto que é de 1 metro, a gente tem ali a montagem de uma PA. Aonde o meu primeiro elemento, o meu A1, é o 7,2 e, vamos colocar aqui, né? Só o A1. O A1 é 7,2 porque é a distância mínima, é o meu primeiro elemento. E a razão, já que vai de 1 em 1 metro, a razão é 1, ok? E o nosso AN, ele é o 34,2. De onde vem esse 34,2, galera? Porque olha lá. Ele falou que a distância aceitável é o que a gente calculou ali, né? O 34,8. Beleza? Só que o 34,2, ele vem do quê? Da distância máxima. A distância máxima, o que vai ter ali de aumento, ok? O nosso aumento ali da tela, beleza? Da sala, aliás. E aí como? Né? Vamos até fazer aqui uma observação sobre isso. O nosso AN, ele vai ser 34,2, porque esse cara, ele é menor que o 34,8, que é a distância aceitável, beleza? Então vamos lá. Agora é fórmula do termo geral, né? O nosso AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. O AN vai ser esse 34,2. O A1, 7,2. O nosso N é o que nós queremos saber. E a nossa razão é 1. Vamos lá. 34,2 é igual a 7,2 mais N menos 1. Beleza. Então, 34,2. Aqui, ó, 7,2 menos 1 vai dar 6,2. Vou passar esse cara negativo.
E aqui a gente vai ter o nosso N sendo 28. Ou seja, se a minha PA tem 28 elementos, lembrando que os elementos são o quê? São as poltronas, são as fileiras. Então nós vamos ter ali 28 fileiras. Voltando aqui, cadê para marcar? 28, nosso gabarito, letra C. Ok? Aí é o máximo de poltronas que a gente pode ter. Beleza? Então, uma questãozinha ali que se a gente enxergasse essa ideia de PA, a gente montava ela tranquilamente. Vamos de próxima? 153 falava o seguinte, ó. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular, reto, com as medidas do diâmetro da base igual a 8 centímetros e a altura 10 centímetros, respectivamente, igual está na figura. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular, com a altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida de raio da base em centímetros igual a... Então, beleza. Qual era o nosso volume inicial, né? O volume anterior? Vamos colocar aqui o de antes. O inicial. O volume do cone, né, galera? A gente sabe que é πr ao quadrado vezes a altura, tem ponta, divide por 3. Então, quem que é esse volume? Π. Nosso raio, se o diâmetro é 8, o raio é a metade, né? Então é 4. Se o nosso raio é 4, já vou fazer ali, né? 4 ao quadrado, 16. Vezes a altura, que é 10, sobre 3. Então, o volume anterior era 160 π sobre 3. Beleza. Lembrando que esse cara aqui é a nossa altura, né? Beleza. Agora vamos pensar no segundo, depois, no segundo momento. Depois, o que está rolando, galera? Ele falou, o volume vai ser 19% menor. Então, se o volume original era 100%, 100 menos 19, o próximo vai ser 81%, ou seja, 0,81, certo? O novo produto, né, o novo chocolate, vai ter 0,81 daquele que a gente já fez. Daquele cara ali que a gente já calculou. Então, vamos fazer esse volume de depois. O volume de depois ainda é um cone, então esse volume vai ser πr ao quadrado. A altura não mudou, né? É 10 sobre 3. Isso vai ser igual ao anterior, vezes 0,81, porque é 81% do volume anterior. Simplificações, ó, o π vai embora, o zerinho aqui vai embora, dividido por 3 vai embora. Então, o que eu tenho aqui? Esse novo raio, ele vai ser, olha lá. Então, eu tenho que r ao quadrado vezes 1 é o próprio r ao quadrado, que é igual a 16 vezes 0,81. Como essa galera está multiplicando, eu posso tirar o raio separado, né? O quadrado vai virar raiz. A raiz de 16 é 4, de 0,81, 0,9. Ao multiplicar essa galera, 4 vezes 0,9, cadê aqui meu rascunho? Nós vamos achar 3,6 centímetros. 3,6 centímetros, olha lá, nosso gabarito, letra C. C de certo. Então aqui era só ter essa jogada, né? Claro, lembrar o volume do cone, né? πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, né? Porque é a área da base vezes a altura dividido por 3. Quando tem ponta, divide por 3, esses caras aí. E se o outro ia diminuir 19%, né? Ia ser 19% menor, ou seja, é 81% do original, 0,81. Multiplicar o volume anterior por 0,81, ok? Vamos lá? Nossa penúltima questãozinha de hoje, que falava o seguinte, se liga aí. A questão 154, lembrando, né? Numeração, galera, é da prova azul, mas na prova amarela, 149, na cinza, 162 e na rosa, 139. Então, todas as questões, a gente tem essa tabelinha aqui para mostrar a numeração dessa prova nas demais. E ele falou o seguinte,
Em janeiro de 2013, foram declaradas 1.794.232 admissões e 1.765.372 desligamentos no Brasil, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75%, quando comparado com o mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi... Então, beleza, né? De novo, galera, questãozinha ali de regrinha de 3. Regrinha de 3, tranquila, regrinha de 3, direta, ok? Por quê? Foi 28.900. Então, isso era o valor de 2013. 28.900. Só que, se teve uma queda de 75%, isso quer dizer que isso é o quê? É 25% das vagas. Porque a queda entre 2012 e 2013 foi 75%. Então, aquele valor corresponde a 25% das vagas que tinha no ano de 2012, que era 100%. Que valor era esse? Era o nosso X, beleza? Então, vamos lá. Posso já simplificar esses caras aqui por 25, ó. Dá 1 por 25, dá 4. E a gente já sai direto, ó. X vezes 1 é X. Então, agora basta fazer 28.900 vezes 4. Ao multiplicar esses caras, a gente vai achar 115.600. Questãozinha direta, galera, ó. 115.600, gabarito, letra C. C de certo, ok? Então, era só ter essa jogadinha aí, bem tranquilo. Nossa última de hoje, galera. Mas, antes da gente ir para a nossa última, né, lembrando que o canal agora tem ali tanto o botão Valeu, é só você olhar aí na descrição, como o Seja Membro. Então, tanto Valeu como Seja Membro é uma forma de você apoiar o canal. Lembrando que no Seja Membro tem vários níveis e a cada nível ali você tem materiais e acessos diferentes. Inclusive, tem ali no último nível, né, tem vídeos, videoaulas, materiais, correções que são só para a galera que está no último nível do Seja Membro. Então, dá uma lida lá, dá uma procurada e vê se você quer entrar em algum deles. A 55 falou o seguinte: um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Que é o que acontece em todo o prédio, né, galera? Sem mistério aí. Quando há incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Aqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Naqueles que finalizam em 7 e 8, ambos os quartos recebem sol na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos de um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Ou seja, ele já está descartando esses aqui, né, galera? Porque esses aqui recebem sol à tarde. Ok? Agora, que recebe sol na parte da manhã são aquelas 2 primeiras situações que ele listou. E aí ele pergunta: de quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas? Então, ok. Primeiro de tudo, né, galera? Eu tenho todos os apartamentos, eu quero pegar uma parte. Então, se eu quero pegar uma parte do todo, combinação ou arranjo. A ordem com que eu escolho os apartamentos vai fazer diferença? Não. Então, de cara, eu já tenho que pensar que eu tenho uma combinação. E qual é essa combinação que eu vou fazer? Eu tenho ali quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, do 6, eu estou pegando 2.
Vamos escrever ali a nossa combinação, né? 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Beleza. E aqui foi tão bonzinho porque eu poderia ter um gabarito dessa forma. Só que eu não tenho nenhum escrito dessa forma. Isso daqui eu estou pensando em um andar, né, galera? Só que como a gente deixou marcado ali de amarelo, não é vezes 9? Porque eu tenho 9 andares. Essa combinação que a gente pensou é em um andar. Pensando em todas as possibilidades de andares, então eu tenho 9 vezes essa combinação. E aí, essa combinação 9 vezes 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, eu tenho aí, para a gente fechar essa parte, um gabarito, a nossa letra B. B de bola, B de bosque. Então aqui, galera, a gente fechou mais 10 questõezinhas. Lembrando que a gente está dividindo ali a correção da prova de 10 em 10 para não ficar aquele vídeo extremamente cansativo, extremamente longo, ok? Vejo vocês no próximo aí. E agradecendo a nossa inscrita que entrou ali para o grupo do Seja Membro, Priscila Alves, entrou no nível de graduada. Muito obrigado, Priscila. Tamo junto. Se você também quer se inscrever, dá uma olhada aí embaixo no nosso botão do Seja Membro.